Neste episódio, falaremos sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao terceiro episódio da série Conhecendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, edição 2023-2024. Esta série tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o plano, seus programas e ações. Nos episódios anteriores, falamos sobre o que é o plano, como ele está constituído e também do requisito necessário para acessá-lo, que é estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, CAF. Então, vamos ao tema. O PRONAF é o programa mais importante do Plano Safra da Agricultura Familiar. É ele que leva o maior montante de recursos financeiros do plano. Mas como se deu a criação do PRONAF? O PRONAF foi criado em meados de 1995 e foi originado de um movimento político realizado pelo Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais, da Central Única dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que, dentre os vários temas de luta no período entre o final de 1980 e início de 1990, destacava-se a necessidade de uma política de crédito subsidiado para investimento em infraestrutura e inovação nos pequenos estabelecimentos rurais. Esse movimento nacional ficou conhecido como Grito da Terra Brasil. O governo Itamar Franco então cria o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural, PROVAP, para atender às reivindicações dos trabalhadores rurais pela implementação de políticas de desenvolvimento rural específicas para esses pequenos produtores. O PROVAP não demorou muito. Ele foi totalmente reformulado no governo Fernando Henrique Cardoso, tanto em termos de definição de recursos como áreas de abrangência. Por meio da Resolução número 2191 do Banco Central, de 24 de agosto de 1995, foi instituído, no âmbito do crédito rural, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, destinado ao apoio financeiro às atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e de sua família. E no ano seguinte, no dia 28 de junho de 1996, foi publicado o Decreto de número 1946, definindo as diretrizes nacionais do programa. O PRONAF, desde a sua criação, já passou por inúmeras alterações normativas e reúne um conjunto amplo de instrumentos de apoio à agricultura familiar, incluindo, dentre outros, o crédito rural, o financiamento de infraestruturas e serviços básicos municipais e a capacitação e profissionalização dos agricultores familiares. O volume de crédito destinado ao PRONAF oscilou bastante desde a sua criação em 1995.
Naquele ano, o valor foi de 5,8 bilhões de reais, chegando ao montante histórico de 31,4 bilhões de reais em 2014, a partir do qual houve recuo em decorrência das crises financeiras que o país enfrentou. Nesta última edição do Plano Safra da Agricultura Familiar, o valor é de 71,6 bilhões de reais. É importante destacar que o PRONAF é um programa de crédito rural. Ele oferece condições especiais de financiamento com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamentos mais longos para tornar o crédito mais acessível aos agricultores familiares. O agricultor familiar ou a agricultora familiar interessados em acessar o programa deve verificar se atende ao critério da elegibilidade do PRONAF. O principal requisito é estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, já comentado no episódio anterior. Com a inscrição no CAF ativa, solicita-se a emissão do CAF-PRONAF, que é o documento utilizado exclusivamente para acesso a esse programa. Em seguida, deve ser feita a escolha de uma instituição financeira que seja operadora do PRONAF. São operadoras os bancos públicos, no caso, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal, além de cooperativas de crédito e alguns bancos privados autorizados. É importante entrar primeiramente em contato com a instituição escolhida para obter informações sobre os documentos necessários e o processo de apresentação da proposta. Com o apoio da instituição financeira, o agricultor familiar preenche a proposta de crédito. Geralmente, essa proposta é feita por uma empresa ou profissional da rede de elaboradores de projeto da instituição. Neste documento, serão detalhadas as informações sobre o projeto ou finalidade para a qual o crédito está sendo solicitado, o montante necessário, os prazos de pagamento, as garantias, se aplicável, entre outros detalhes. A instituição financeira, então, analisará a proposta de crédito, verificando se todos os requisitos e documentos estão em conformidade com as diretrizes do PRONAF. Isso inclui a avaliação da viabilidade do projeto e a capacidade de pagamento do agricultor. Se aprovada, a proposta seguirá para a próxima etapa, que é a contratação do crédito. Aqui faço um destaque sobre a viabilidade dos projetos de crédito rural. Um projeto de crédito rural viável é aquele que tem boas chances de sucesso. E ele pode ser caracterizado como viável se atender aos seguintes critérios. Relevância. O projeto deve ser relevante para o desenvolvimento do estabelecimento ou empreendimento familiar rural e para a geração de renda do agricultor familiar. Viabilidade técnica. O projeto deve ser tecnicamente viável, ou seja, deve ser possível executá-lo com as tecnologias e recursos disponíveis. Viabilidade econômica. O projeto deve ser economicamente viável, deve gerar retornos financeiros suficientes para honrar os compromissos assumidos com o financiamento. Viabilidade financeira. O projeto deve ser financeiramente viável, deve estar dentro
do orçamento disponível e deve ser capaz de gerar fluxo de caixa suficiente para atender às despesas operacionais. Viabilidade ambiental. O projeto deve ser ambientalmente viável, deve respeitar as leis e normas ambientais vigentes. Sendo aprovada a viabilidade do projeto, a próxima etapa é a celebração de um contrato de crédito entre o agricultor e a instituição financeira. Nesse contrato, serão especificados os termos e as condições de financiamento, incluindo a taxa de juros, os prazos de pagamento e quaisquer outras obrigações. Com o crédito aprovado e contratado, o agricultor poderá utilizar os recursos conforme o projeto ou a finalidade definida na proposta. Durante o período de pagamento, o agricultor deverá cumprir as obrigações financeiras estabelecidas no contrato. Além disso, a instituição financeira e, em alguns casos, a assistência técnica do PRONAF poderão acompanhar a evolução do projeto para garantir seu sucesso. Em resumo, a proposta de crédito é essencial para que o agricultor familiar obtenha o financiamento necessário para as suas atividades agrícolas. É importante que o agricultor compreenda completamente os termos do contrato e busque apoio técnico, se necessário, para garantir o uso eficaz dos recursos e o sucesso do seu projeto agrícola. A seguir, apresento as principais linhas de crédito do PRONAF, cada qual com seu público e condições específicas. PRONAF A e AC são destinados exclusivamente às famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, do Programa Nacional da Reforma Agrária e do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária. São também beneficiários dessa linha os indígenas residentes e com empreendimentos em terras indígenas homologadas e os quilombolas residentes e com empreendimento localizado em quilombo certificado pela Fundação Palmares. PRONAF B. Essa é a linha direcionada para agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 40 mil, utilizada tanto para investimento quanto para custeio. O valor da operação é de até R$ 4 mil, mas se for realizada no âmbito do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, esse valor pode chegar a R$ 10 mil para os homens e R$ 12 mil para as mulheres. Além de contar com uma taxa de juro baixíssima, de 0,5% ao ano, se o pagamento for realizado dentro do prazo, o bônus de adimplência pode chegar a 40%, ou seja, paga-se apenas 60% da operação. PRONAF Custeio financia itens de custeio relacionados às atividades agropecuárias. O juro e prazo de reembolso, que é o pagamento do financiamento, varia conforme suas faixas de atendimento. Essas faixas estão relacionadas às atividades agrícolas ou pecuárias e tecnologias de produção empregadas. O valor máximo de financiamento é de R$ 250 mil, com juros entre 3% e 6%, dependendo da faixa. PRONAF Mais Alimento, voltado para investimento em estrutura de produção e serviços, visando ao aumento de produtividade e à elevação da renda da família. Nesta linha, podem ser financiadas máquinas e implementos agrícolas, veículos para transporte da produção, animais, entre outros. Os juros variam de 4% a 6% ao ano.
Dependendo da faixa, o limite de financiamento pode variar de R$ 70 mil até R$ 420 mil. Essas são as principais linhas de financiamento do Pronaf, mas existem linhas especiais. Estou colocando na descrição desse episódio um link para acesso à cartilha do Plano Safra da Agricultura Familiar, que contém as principais informações sobre cada linha de financiamento. Mas se você precisar de melhores informações sobre essas linhas, procure os sindicatos rurais, as secretarias municipais de agricultura, os órgãos oficiais de assistência técnica e extensão rural. Bem, creio que já temos bastante informações sobre o Pronaf. Este é o maior programa de financiamento da agricultura familiar no Hemisfério Sul. Foi criado com o objetivo de melhorar a inserção produtiva dos agricultores familiares que não conseguiam acessar o crédito rural até então existente, mas também de aumentar a produção de alimentos e garantir a segurança alimentar no país. Obrigado por ficar até o fim desse episódio. Na próxima segunda, teremos o quarto. Falaremos de mais um programa do Plano Safra da Agricultura Familiar. Falaremos do Programa de Aquisição de Alimentos. E lembre-se, para receber uma notificação da publicação dos episódios, você precisa seguir o podcast no Spotify ou no Amazon Music, ou então inscrever-se no Google Podcast e agora também favoritar no Deezer. Obrigado e até a próxima segunda-feira. E quem não me conhece, sou Arthur Soares.